Olá pessoal, eu sou o Fabrício da Colmeia Resinas e a gente vai estar aqui hoje gravando um vídeo respondendo as dúvidas de vocês lá no Insta. Vamos lá, uma das primeiras perguntas aqui. Olá, estou querendo resina para colagem de cano, mas eu acho que seja cabo de facas. Temos alguma? Sim, temos. Na verdade, nós temos aqui 3 tipos de colas bem especiais, tá? E elas servem tanto para que você possa colar uma faca full tang ou até mesmo uma faca head tang, tá bom? Eu vou mostrar aqui no nosso site. Nós temos 3 tipos. A cola de cura rápida, que também é uma cola epóxi. Essa cola ela vai ter uma ação de aproximadamente 40 a 1 hora. E o teu cabo vai estar colocado e 100% pronto, tá bom? Podendo fazer a tua usinagem e até mesmo o teu polimento. Nós temos também uma cola de cura média, onde você vai ter um tempo de cura ali aproximadamente 2 horas, e a mesma coisa, você vai ter uma cola de alta resistência e alta dureza. Temos tubos ali de 125 gramas e temos tubos aí de quantidades maiores também, tá? 1 quilo. Dúvidas, chamar no nosso WhatsApp, e o nosso site também é muito detalhado e explicativo. Tempo de cura, tempo de secagem, durezas, resistências e tudo mais. Próxima pergunta. Posso adicionar glitter na resina? Sim, pode adicionar glitter na resina epóxi. Sim, sem problema nenhum. Olha que pergunta legal. Como criar efeitos de mármore na resina epóxi? Então, aqui já é uma pergunta bem técnica. Nós temos alguns sistemas de resina epóxi, dentre eles, basicamente todos você pode gerar, né, um efeito de mármore. O que você vai precisar é ter um bom pigmento, né, um bom corante, dependendo da cor que você quer replicar, e fazer os efeitos através de uma parte bem artesanal, tá bom? Eu vou buscar fazer algum vídeo demonstrando um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Mas você pode usar os sistemas diversos. Você pode usar um sistema de baixa viscosidade, baixa espessura, pode vir depois com a pigmentação com a própria resina pigmentada em pasta, fazendo esses efeitos manuais. Bora lá, nossa próxima pergunta. Posso acelerar o tempo de cura da resina? Sim, pode acelerar o tempo de cura da resina sim, bem tranquilo, tá? Esse processo é algo muito legal de a gente falar, por quê? Porque a aceleração, a gente quando fala em aceleração, a gente não fala somente em acelerar o processo para ser mais rápido a minha cura. Ela tem outros grandes benefícios. Eu vou falar rapidamente um deles. Além de eu acelerar, que eu posso acelerar com um soprador, eu posso acelerar com um banho-maria, por exemplo, um aquecimentinho de banho-maria. Então, dependendo da temperatura que o nosso ambiente estiver, muito frio, muito úmido, essa aceleração, através de um banho-maria ou através de um soprador térmico, vai fazer com que eu gere uma aceleração da minha catálise, né? Da resina componente A com a resina componente B. Através disso, eu vou ter uma aceleração, né, um pico exotérmico muito mais rápido, porque ela vai se acelerar muito mais rapidamente. Isso também vai fazer com que eu ganhe tempo depois dela 100% misturadinha, aplicada, e que a própria umidade não fique pairando muito sobre a minha resina na hora da cura. Então, tem como acelerar, pode ser com um soprador, pode ser com um banho-maria, e essa aceleração ela é positiva. O que é o legal é vocês saberem identificar o tempo disso, para você acompanhar o pot life. Depois que ela chegar próximo dos seus 38, 42 graus, ela já está se acelerando, então já está na hora de fazer a aplicação para você não perder a sua resina. E isso também vai depender da quantidade, ou seja, se eu fizer isso em 100 gramas, eu vou poder ter um tempo muito maior até do aquecimento. Se eu aplicar, por exemplo, uma mistura onde eu tenho 1 kg numa resina de baixa espessura, eu não tenho esse tempo. Eu posso dar uma aceleradinha, mas tem que ter um controle de temperatura para eu acompanhar a evolução. Fechou? E não perder a resina que está dentro do meu pote. Então,
cuidem as quantidades. Próxima pergunta. Vamos lá. Essa pergunta é muito legal também. Qual a diferença do estabilizador para a resina de estabilização? Excelente pergunta. Vamos lá, vejam só. A nossa resina de estabilização, que é um monômero acrílico, essa é realmente uma resina de estabilização de profundidade. O que eu quero dizer com profundidade? Eu quero dizer o seguinte: quando eu tenho uma madeira porosa e eu preciso estabilizar essa madeira para que não aconteça mais ação nem do tempo, nem ação de fungos e nenhum tipo de ação natural da madeira, de deteriorização, o que eu faço? Eu utilizo uma resina de estabilização, que é um monômero acrílico, e faço vácuo profundo e eu faço imersão dessa madeira nessa resina. Depois que eu terminei esse processo, essa resina está profundamente dentro da madeira. Depois eu faço uma cura e aí depois essa madeira vai ter 100% de estabilização profunda, ok? Então essa é uma resina e este é um processo. Essa resina hoje no Brasil desenvolvemos ela em 2021, tem sido um sucesso e é uma resina extremamente alta dureza, alto brilho e realmente não tem mais ação à natureza, ok? Serve para diversas coisas, como lidar na cozinha, culinária, até mesmo peças maiores, né, onde a gente precisa tocar com alimento, porque ela é 100% atóxica, ok? O processo é muito mais do que isso, mas o vídeo não pode ser tão longo. O estabilizador de superfície é outro produto. Ele é um monocomponente e ele serve para uma estabilização não tão profunda, mas ele vai gerar uma série de benefícios na tua matéria-prima, como madeira, por exemplo. Se você quiser fazer uma tábua de carne, uma mesa river table, né, uma petisqueira, algo do tipo, você vai aplicar ela em a primeira camada, uma primeira aplicação, pode ser de pincel, pode ser com wireless, pode ser com pistola. Você vai fazer a primeira aplicação, depois de 2 horas ela já vai estar basicamente seca ao toque, pode aplicar uma segunda, depois de 2 horas pode aplicar uma terceira, faça o lixamento de face e essa resina ela vai impregnando. Conforme ela vai impregnando, ela vai estabilizando de dentro para fora. O que é o estabilizar? Ela vai travando as fibras, vai gerando ancoragem, resistência, dureza e na parte superficial, após a tua lixação, você vai ter aumentado a dureza da tua madeira, fazendo com que o brilho seja incrivelmente muito mais alto do que a dureza da própria madeira. Então são resinas diferentes, processos diferentes, mas com alta performance nos dois produtos, e na parte do artesanato está sendo muito utilizado como produto, até mesmo produto de promotor de aderência. A gente já viu pessoas utilizando em vidro para aplicar o epóxi, já vimos pessoas utilizando em estruturas metálicas para aplicar um PU e receber uma pintura. Então assim, ele tem nos surpreendido a cada dia mais com diversas outras modalidades sendo utilizadas com ela. Então são 2 resinas diferentes, 2 produtos diferentes com alta performance de aplicação, ok? Muito boa pergunta. Muito boa a pergunta. Sim, impede. Tivemos aí esse episódio lamentável, por exemplo, das enchentes. Infelizmente, muitos clientes e amigos e parceiros que foram afetados. Todos eles deram alguns testemunhos que foram muito intrigantes e incríveis para nós. Infelizmente, os que foram afetados, as tábuas de corte que foram pegas pela enchente, elas boiaram e não tiveram uma grande absorção de água. Em contrapartida, o que aconteceu também? Elas resistiram àquela quantidade de água que faria o quê? Iria rachar essas madeiras. E com isso, eles conseguiram fazer o reaproveitamento dessas madeiras. Então, tanto a resina de estabilização, depois que você estabilizar, por exemplo, se nós pegarmos um bloco deste aqui, que está 100% estabilizado,
com uma dureza de aproximadamente 84 Shore D, por exemplo, se nós largarmos ele dentro da água, de um balde d'água, ela vai direto para o fundo. E isso vai fazer com que não absorva mais água e, em contrapartida, ela não estufe e ela não chegue a inchar e estourar. Então, essas duas resinas têm esse tipo de propriedade que para nós é incrível. Bora para a próxima pergunta. Quanto tempo de cura para a CR301? Excelente pergunta. A CR301 é um sistema novo. Nós iniciamos o desenvolvimento final de 2022, porque nós entendemos a necessidade de uma resina com resistência ao blush. Em junho de 2023, nós lançamos essa resina e foi um sucesso. Alta resistência ao blush, em compensação, ela é um pouco mais rápida, ela é um pouco mais acelerada do que as outras resinas. Então, o tempo de cura dela, por uma resina de baixa viscosidade e baixa espessura, é bem mais rápido. Então, a gente vai ter uma resina, o que eu vou falar seria na consideração de o ambiente a 25, 26 graus, umidade de 60% a 65%. Então, nós teríamos uma cura, né, de aproximadamente aí de 6 a 8 horas. Mas se nós tivermos uma temperatura mais baixa e nós tivermos uma umidade mais alta, isso pode se estender de 8 a 12 ou de 12 a 24 horas, dependendo do ambiente, mas é uma resina de alta resistência ao blush, excelente dureza e um brilho muito alto, com proteção UV também. A CR301 é uma resina que nós vendemos e também em quantidades diferentes, tá? Vasilhames diferentes. Tem de 7 kg 350, onde você vai ter aqui componente A e o componente B em garrafas de cores diferentes. Se vocês observarem todos os nossos sistemas, todos, tá? As cores são diferentes e também as garrafas são diferentes para que quando chegue aí você possa observar que o componente A é de uma cor e o componente B é de outra cor. Próxima pergunta. Essa pergunta é muito legal. Talvez eu consiga demonstrar alguma coisa aqui para vocês. Qual melhor resina para eternizações? Bem legal. Olha só. Essa resposta ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo resinas específicas. Resina específica para o artesanato, para os cabos de faca, para estabilização, para river table, para matérias-primas exóticas e por aí foi. Só que ao longo do tempo nós também fomos entendendo e aprendendo que cada profissional ou cada pessoa, né, cada artesão tem um método de trabalho e eles se adaptam, né, o seu método muitas vezes ao sistema da resina. Eu vou demonstrar para vocês aqui um exemplo de uma eternização. Vamos lá, uma matéria-prima exótica. Por exemplo, aqui nós tivemos a eternização de uma matéria-prima muito exótica, muito exótica. Essa é uma matéria-prima que já não tinha mais vida, de uma beleza incrível. Então, o que foi feito aqui? Uma eternização. Ela foi despejada através de uma forma, uma resina epóxi, e essa resina epóxi, olha como é curioso mostrar, como vai depender um pouco de cada um. Essa matéria-prima aqui é uma matéria-prima de um coral, e ela foi primeiramente estabilizada com a resina de estabilização. Qual é a resina de estabilização? O monômero acrílico, que vai para dentro da matéria-prima, levando cor e levando vida através das cores, tá? Então, primeiro teve um processo aqui. Essa matéria-prima, após ser estabilizada, ela foi aplicada dentro de uma forma onde as cores, né, já foram diferentes em cada parte dessa matéria-prima. Então aqui teve uma eternização em dois processos. O primeiro processo, ela foi estabilizada, onde foi levado a cor até as profundidades dela possível, e depois foi para uma forma com a resina. Por exemplo, essa resina aqui foi uma resina de alta espessura, porque foi em uma aplicação só. Então, a resina de alta espessura, você poderia, por exemplo, fazer uma eternização destas. Mas,
Se por algum motivo você quiser fazer a eternização de uma peça um pouco mais fina, sem problema nenhum, você pode utilizar. Se você não precisar de um certo tempo ou velocidade, você pode tanto usar a de alta espessura ou a de média espessura. Se for algo de espessura muito fininha, você pode também usar a nossa, por exemplo, CR202. Vou mostrar para vocês sobre a CR202 para vocês poderem fazer eternização em baixa espessura. Essa resina ela é de alta resistência, uma excelente proteção UV, e ela você vai fazer uma eternização muito bonita para baixas espessuras. Ela aqui, se você olhar no site, ela já está em artesanato. E ela vai ser a segunda opção que você tem aqui, tá? CR202, componente A, componente B, e tem em diversas embalagens, tá bem? Essa é uma das opções. Outra opção que você poderia fazer também, por exemplo, materiais porosos, tá? Nós também temos uma opção de estabilização de matérias-primas como essas, com uma resina específica para materiais porosos. Ela vai estar ali em materiais porosos e você vai encontrar ela como epóxi exóticos. São matérias-primas exóticas onde você vai precisar algum tipo de tratamento com esse produto. Essa matéria-prima também vai funcionar muito bem. Próxima pergunta. A resina poliéster de vocês tem proteção UV? Qual a viscosidade dela? Duas perguntinhas em uma só, bem simples. Sim, tem proteção UV. Hoje, 100% de todas as nossas resinas já são adicionadas à proteção UV. E a viscosidade dela vai de 3.000 centipoases até 4.500 centipoases, em média, tá bem? Mais dúvidas, mandem lá na nossa caixinha e sempre que possível a gente vai gravando esses vídeos para ir ajudando vocês e também fazendo vocês conhecer cada vez mais os nossos sistemas epóxi, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Olha que pergunta, como criar efeito de mármore na resina epóxi? Aí sim, né?